Bom dia, galera do Excel pro Agro, tudo bem? Como é que estamos de sabadão hoje? Vamos dar início aqui na nossa live estudo de caso. Todo sábado vai ter uma, galera. Se vocês souberem de algum caso, tiver alguma dúvida, sugestão, manda para mim aqui no direct que eu vou. Quem está acompanhando aí, quiser convidar alguém que se interesse por esse tema, clique aqui nesse aviãozinho, manda a informação, manda para alguém lá, fala assim, cara, vai lá escutar o que esse cara tá falando aí, que ele tem muita coisa aí para te contar. Beleza? Então vamos lá hoje, ó. O tema da nossa live é estudo de caso, construção de um curral. Beleza? Vamos lá. Problema do dia. Qual que é o problema do dia? Eu já contei para vocês agora, vou dar só uma recapitulada, né? Essa pessoa aqui, o nosso seguidor, me procurou e com a seguinte situação, ele comprou uma fazenda, comprou um pedaço, uma fazenda não, comprou um pedaço de terra e daí ele não tem curral lá, ele está usando o curral do vizinho, e ele não está se sentindo confortável nessa situação, ele quer construir o curral, né? E ele necessita construir o curral, o que ele deve fazer? Porque ele está um pouco receoso com a questão da pandemia, né? Falei, cara, fica tranquilo, vamos fazer uma análise. Então, esse é o problema do dia. Nessa conversa que eu tive com ele, o que eu percebi? Eu percebi que além do problema do curral, existem ele tem outros problemas lá, que ele não externou para mim, mas pela conversa que a gente teve, eu percebi às vezes de repente, alguma falta de orientação na gestão ali do negócio dele, né? Então eu percebi que ele estava meio confuso aqui, sem saber o que fazia, porque no pouca conversa que a gente teve, ele me externou vários negócios, várias frentes ali que ele quer fazer na fazenda dele. Então vamos lá, o que eu percebi, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para visualizar. Olha lá. A fazenda não possui uma estrutura de capital separada dos outros negócios. É porque aqui fica invertido, pessoal, eu tenho que ler na tela aqui, senão, ó. A fazenda não possui uma estrutura de capital separada dos outros negócios do proprietário. O que eu percebi? Esse nosso seguidor aqui, ele não mexe só com fazenda. Pela conversa que eu tive com ele, ele não mexe só com fazenda. Também não entrei nesses detalhes dos outros temas que ele trabalha. Mas ele me contou que ele está tirando, que ele fica meio chateado de tirar dinheiro das outras atividades dele. Não sei se ele é advogado, se ele é médico, se ele é engenheiro. Ele tira dinheiro das outras atividades dele e coloca na fazenda, né? Então ele me sugeriu uma pergunta assim, falou assim, cara, eu queria saber, eu estou pensando em comprar umas vacas de leite, porque aí eu tiro o leite lá e aí coloco o leite para pagar as despesas da fazenda, que eu gasto ali mais ou menos de 3 a 4 mil reais por mês, e eu estou pensando em colocar umas vacas de leite. Eu não falei nada porque eu prefiro... eu deixei para falar aqui, entendeu? Até para a gente ter conteúdo aqui para falar. Então eu percebi, às vezes uma falta de orientação, uma falta de rumo ali, né? Igual o nosso amigo aqui, né? Eu percebi essa falta de direcionamento, né? Uma outra coisa que eu percebi também, ele disse que está com ideia, ele compra gado, vende gado, ele está com uma ideia de fazer uma vacada, fazer tourinho e tudo mais, e ele precisa do curral. Aí ele falou que, fazendo essa análise, ele me falou que ele precisa do curral. Enfim, o que eu percebi? Eu percebi falta de orientação e rumo na gestão do negócio dele. Primeiramente, porque está misturado. Galera, não pode misturar, entendeu? Você tem fazenda e tem um outro negócio, cada um no seu quadrado, tá? Senão você nunca vai conseguir se organizar. Então põe na sua cabeça, ó, você que é médico, você que é dentista, você que é engenheiro, advogado e tem fazenda, uma coisa não pode não pode misturar com as outras. Tem que ser separado, entendeu? Fazenda é fazenda, negócio é negócio. A começar pelo caixa. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma conta sua lá, ir lá no banco e abrir uma conta para fazenda. E aí movimentar aquilo lá. É como se fosse uma empresa, tá? Aqui em Goiás, no resto do Brasil, tirando São Paulo, o pessoal confunde muito a questão da pessoa física com o produtor rural. Por que isso acontece? Porque tá tudo no CPF. Lá em São Paulo, quando você vai abrir uma inscrição estadual de produtor rural, você ganha um CNPJ. Então ele é tratado como uma empresa mesmo, entendeu?
Então, o pessoal tem que colocar na cabeça que fazenda é uma empresa, ok? Fazenda é uma empresa, tem que ser separado. Senão, você mistura as bolas tudo e nunca sabe. Ó, pelo cara falar assim, eu tô preocupado que eu tô colocando dinheiro meu lá e não tô vendo retorno. E aí, na hora que fatura o gado, vem aquele tanto de dinheiro, porque é alto o faturamento, aí você acaba consumindo coisa que é da fazenda, você nunca vai ter isso misturado. Então, primeira regra, separar, viu, meu seguidor aí, separar o que é da fazenda e o que é das suas outras atividades, a começar pela conta do banco, tá? O que mais que eu coloquei aqui? Necessário fazer a separação das atividades, já falei, e ter um planejamento estratégico. Como assim? É você ter o rumo mesmo. Ele comentou comigo em 2 conversas que eu tive ali, a gente ali no WhatsApp, uma coisa muito informal. Ele falou sobre leite, tourinho, cria, recria, engorda e catira. Então é o seguinte, ó, você tem que focar num rumo e traçar um planejamento para os próximos 5 anos e seguir aquilo, senão toda hora você está dando tiro para todo lado. E aí o que acontece? Você não se especializa em nenhuma atividade, concorda? Que você não vai ficar bom em nada, porque você tenta de tudo, e ainda você tem outra atividade na cidade, você não pode se dedicar totalmente àquilo, você vai depender muito do seu funcionário, que tem que ser uma pessoa de confiança, né? Então tem isso. Questão do leite, tá? Só para já te responder, na minha opinião, isso é uma opinião minha, leite é igual granja. Se você não ficar 100% em cima daquilo ali, vai dar ruim, entendeu? E aí já começa por problema trabalhista, porque você coloca o seu funcionário lá para trabalhar, o que acontece? Ele tem que acordar de madrugada. Ele tem que acordar de madrugada, e aí tua fazenda é pequena, teus negócios lá, você não controla o ponto dele. Quando você manda ele embora, ele entra lá na justiça e fala, ó, eu acordava lá 3 horas da manhã, e aí, meu amigo, você vai ter que pagar as horas extras da vida inteira do cara, tá? Então, assim, tá vendo que é mais um controle que você tem que ter? Que não é só comprar as vacas, a ordenha e o resfriador? Que você tem que pensar todo numa estrutura de gestão? Porque, ó, se você não controla isso do teu funcionário, ele começa a gerar um passivo trabalhista para você. O que é um passivo trabalhista? Você está devendo ele uma coisa que ele pode te cobrar lá na frente. Aí quando ele cobra, o susto é grande. Você está entendendo? Então tem isso também, ó. Se fosse a minha propriedade, tá? Eu não procuraria mexer com leite. Eu procuraria mexer com outras coisas que dão menos trabalho e você tem mais controle. Leite é muito delicado. Não é que seja um negócio ruim, tá? Mas é muito delicado. Então precisa ser bem feito e precisa ser bem gerido, tá? Senão dá prejuízo. E se você não tem controle, você toma prejuízo e não vê, tá? Porque ele tem faturamento mensal. Quando você vende gado de corte, não tem. O leite tem. Concorda? Concorda, Teus? Matheus, deve ser o Matheus. Concorda, Matheus? Que o leite ele tem um faturamento mensal. Aí o cara se ilude. Ele falou, ó, tá dando dinheiro. Mas aí ele não controla nada, ele não vê o que ele está pondo de ração, enfim. Aí quando vê o prejuízo já foi tomado, tá? Você toma o prejuízo sem ver, na verdade. Beleza, então, essa é a minha orientação, essa é a percepção que eu tive. Mas vamos para frente, vamos falar do curral, então. Ó, voltando naquele assunto que ele me abordou, sobre que ele estava com medo de fazer um investimento na fazenda em virtude do coronavírus, dessa pandemia que tá. Então, qual que é a solução para a gente tratar com ele aqui? Né? Vamos lá, Matheus, qual que é a solução para a gente tratar com ele? Ó, a solução é o seguinte, ó, primeiro ele abordou que ele estava com medo do coronavírus. Então, para a gente dar uma resposta para ele, a gente precisa primeiro fazer uma análise do cenário sobre as perspectivas da Covid-19, entendeu? Então, nós temos que pegar aqui, fazer, logicamente ninguém aqui tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar aqui e analisar o histórico, até porque acho que uma pandemia dessa, quem é vivo, nunca presenciou, a não ser a época lá, a gripe espanhola, eu não me atento para isso, não sei como é que foi, tá? Nem perco tempo olhando isso. Mas então, de fato, agora, a gente tem que pegar aqui o cenário que está acontecendo e tentar prever alguma coisa que vai para frente. Quem sabe o que vai acontecer é impossível de saber, entendeu?
Até porque nunca ninguém passou por uma situação como essa aqui que nós estamos passando, né? Lamentável. Então, o primeiro ponto é fazer essa análise dessa perspectiva do mercado do boi, porque ele mexe com pecuária. Nós vamos fazer essa análise da perspectiva sob a ótica desse Covid-19 aí, certo? O segundo passo é fazer um estudo preliminar sobre a construção de um curral. O que é um estudo preliminar? Não é simplesmente chegar lá, botar e fincar os pau no chão lá e falar assim, ó, aqui tem um curral. Nós vamos avaliar qual que é o tamanho da capacidade dele, qual que é o volume de gado que esse produtor vai movimentar, né? E as finalidades que ele vai ter lá dentro da fazenda dele. Se ele quer inseminar, aí já precisa ter um direcionamento, concorda? Que se você for fazer um curral para tirar leite, é uma coisa completamente você fazer um curral para embarcar boi, para mexer com gado de corte, para mexer com tourinho. Concorda que é totalmente diferente? Então você precisa ter isso daí na cabeça, beleza? E o terceiro passo é a gente fazer o estudo da nossa velha amiga MSU, Matrix of Sources and Uses, que nós vamos avaliar aqui como está essa questão. Dados da propriedade. Vamos ver, ele me passou algumas informações, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ela é uma fazenda de 40 alqueires, deixa eu vir para cá que acho que fica melhor de vocês visualizar. Ela é uma fazenda de 40 alqueires, certo? Das quais ela tem uma área produtiva, tem uma área em hectares de 192,4. Considerando, eu não perguntei isso a ele, né? Também não sei, mas eu vou considerar que sim, porque eu imagino que a fazenda tem uma área de reserva legal de 20%. Então a área produtiva dela é 153,92 hectares. Agora a gente fez um estudo aqui, uma pesquisa, foi uma pesquisa bem rápida na internet, sobre a quantidade de animais por hectare, né? O que é mais usual. Isso aí, gente, é um número que depende de N variedades, depende do tamanho do boi, tamanho do animal, depende se é macho, se é fêmea, se é vaca parida, se é vaca em lactação, se é vaca em gestação, depende também do pasto, né, do material vegetal que está ali no pasto do cara. Você tem que saber aí, tem N variáveis que você controla, certo? Para saber quantas cabeças você pode colocar por hectare. Mas nesse caso aqui, como a gente não tinha essa informação tão detalhada e o objetivo da live hoje não é isso, eu fui na literatura e busquei um valor aqui aproximado de 1,2 cabeças por hectare. Tem gente que vai gritar, fala, na minha cabe mais, na minha cabe menos. Falei, beleza, cada um tem sua análise. A fonte está aqui, eu vou disponibilizar o material para vocês. Se alguém quiser se interessar de onde ver essa informação, é só entrar nesse site aqui que você vai acompanhar lá, beleza? Dando seguimento aqui, os dados é que ele me passou o rebanho dele, né? Ele tem lá hoje 240 cabeças, certo? Dos quais 80 bezerros de 0 a 12 meses, 30 bezerras de 0 a 12 meses, 80 garrotes de 1 a 2 anos e 50 novilhas de 13 a 24 meses. Ele falou para mim, Ronaldo, traça um cenário aí do que você acha aí para mim poder fazer esse curral, de onde é que eu vou tirar dinheiro e tudo mais. Eu falei, beleza, deixa comigo. Bom, agora que a gente já conhece um pouco da história desse nosso seguidor, vamos fazer aqui a análise da pecuária em relação à Covid-19, certo? Então aqui, o que a gente pode ter nessa primeira análise? Ó, vocês vão perceber, eu trouxe o gráfico ali, ó, que o preço ele está estável. Desde quando começou essa história de pandemia, o preço do boi está estável. Ele deu uma oscilada, certo? Fez para cima e para baixo, né? Não seria, tem uma sugestão aqui do Paulo, aqui, ó, não seria melhor fazer em UA por hectare? Pois é, Paulo, mas foi esse daí que eu fiz, unidade animal por hectare, deu 1,2. É o que está no quadro anterior, entendeu? É esse valor aí, não por alqueire. É essa a tua pergunta? Se for, me manda um ok aí. Beleza? Então, voltando aqui, enquanto ele confirma lá pra gente não demorar mais, ó. Em um cenário, vamos imaginar agora, hoje o preço do boi não variou, certo? Por quê? Porque está muito recente e os estoques de gado estão baixos, certo? Então o que acontece? O preço não variou. Ronaldo, como é que você sabe que o preço não variou? Olha só.
esse aqui é o índice CPEA, que a gente usa de referência. Olha como é que foi o preço do boi. Ó, aqui é 1º de janeiro, tá vendo? Ó? Aqui 1º de janeiro, aqui 17/4. O que aconteceu com o preço do boi? Ó, fiz lá no Excel, ó, peguei lá no site do CPEA, certo? O que aconteceu? Ele deu uma oscilada normal, mas concorda que ele está aqui numa crescente? Ó? Se eu pegar essa linha de tendência aqui, ó, eu vejo que a tendência dele é uma linha inclinada para cima. Por quê? Porque o preço está subindo, pessoal. Apesar da Covid-19, o preço está subindo. Então aqui, ó, eu tive um piso no dia 29/1, foi o menor preço dele, que foi 186,84, a arroba do boi. E teve um teto dia 16/13, ou seja, no auge da crise, no dia que começou essa história de quarentena. Eu sei porque eu estava viajando e eu tive que voltar para Goiânia, foi bem nessa data aqui. Ele teve o topo de 205,44, enquanto ontem a arroba do boi fechou em 200, índice CPEA, fechou em 202,15. Então, momentaneamente, a médio e a curto prazo, provavelmente a questão da Covid-19 não vai interferir no preço da arroba do boi. Mas nós temos que pensar lá na frente. Vamos pensar o seguinte, que o mundo entre numa recessão, a crise de 1928, 1929, que teve a quebra da bolsa lá. Se isso daí acontecer, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar mais pobre e vai diminuir o ritmo de consumo, né? Você já viu aquela história que fala assim, na hora que a coisa aperta, a primeira coisa que a gente corta é a carne? Beleza, a gente corta a carne porque tem valor agregado alto, no valor ali das despesas de casa, e aí a gente vai passar a comer frango, ou então vamos passar a comer ovo, né? Os granjeiros aí que se beneficia dessa história, né? Quem tem granja de ave. Mas brincadeira, gente, brincadeira à parte, isso aí não é saudável para ninguém, tá? Então, assim, num cenário de crise, de colapso econômico mundial, pode ser que o consumo, o consumo da carne vai cair, mas isso é lá na frente, o reflexo disso vai vir depois. Ninguém sabe como que a economia do mundo vai se comportar, então não tem como a gente prever. É um risco que tem que ser calculado, entendeu? Mas acredito que por hora, no médio e curto prazo, a arroba do boi deve se manter aí, certo? Um detalhe que a gente precisa olhar também não é somente o aumento do preço do boi, mas sim o aumento do custo de produção do boi. Porque junto com o preço do boi, o dólar subiu também. Então você tem algumas commodities, aí, milho, soja, que são precificados aí conforme o dólar. Então assim, se o dólar sobe, fica mais caro para produzir ração, fica produzir insumo. Então tem que ser levado em conta também, tá? Mas não é o motivo, não é o foco da nossa análise de hoje. Então nós não vamos ficar fazendo uma análise de mercado aqui, beleza? Então, como eu falei aqui, curto e médio prazo não devem ser afetados o mercado do boi. O gráfico está aqui, lógico que é um período de tempo de 4 meses, aí, muito pouco para você analisar, mas está aqui o gráfico, o preço do boi está numa linha tendência de alta, beleza? Voltando aqui, então, a gente já conhece um pouco da fazenda, da propriedade, do dimensionamento, das atividades desse nosso seguidor. E agora a gente vai fazer o dimensionamento do curral para ele, certo? Então eu vou pressupor que ele vai seguir meu conselho e não vai querer mexer com leite, beleza? Que ele vai querer mexer com o gado de corte, fazendo o ciclo completo ali, tirando um pouco de bezerro das vacas, engordando, recriando, engordando, que ele vai fazer o ciclo completo da pecuária de corte. O que, ao meu ver, é um ponto muito positivo. Eu vejo muita gente criticar isso e falar que, por exemplo, que a engorda ela é mais rentável, ela é mais lucrativa, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu nunca peguei isso daí para estudar a fundo, tá? Nunca fiz esse tipo de análise. Mas, ao meu ver, o que gera EBITDA, em fazenda é vaca, entendeu? Vaca gera EBITDA em fazenda e EBITDA é caixa. E o que manda é caixa. Cash is king. Caixa é rei. Beleza? Então vamos lá, vamos falar do dimensionamento desse projeto que ele quer fazer lá, certo? Então ele vai, olha, a propriedade dele ali é 240, 40 alqueires, a gente dimensionou unidade animal por hectare de 1,2.
Então vamos pensar aí que ele vai ter um curral no máximo para 300 cabeças movimentando ali. Dá e sobra, até porque você não leva o gado todo de uma vez no curral. Você leva um pouco, movimenta, faz o manejo, devolve, faz. Então, um sistema de remanga ajuda. Sabe, todo mundo aí sabe o que é remanga? Quem não sabe o que é remanga, são aquelas áreas que ficam em volta do curral, que você deixa ali de pulmão, você deixa o estoque do gado ali, enquanto você faz o manejo ali dentro do curral, entendeu? Então, isso aí que é o conceito de remanga, certo? Ele precisa de um tronco, ele precisa de um embarcador, ele precisa do sistema de remanga que eu acabei de falar. E aqui nesse projeto dele, eu estou com uma equipe técnica que está fazendo o projeto para ele mesmo. Nós vamos dar esse projetinho para ele. É um projeto desenhado, feito no CAD, tudo certinho, com o dimensionamento. E aí eu procurei e falei assim, olha, como eu não sei se ele é um seguidor, eu não sei se esse cara aí tem muito dinheiro, entendeu? Mas eu imagino que ele não queira ficar gastando muito o dinheiro pessoal dele na fazenda. Então vamos pegar os números que a gente tem da fazenda dele e vamos montar algo em cima, né? Até pelo volume de gado, até pelo volume de gado dele, o que eu sugeri? Eu sugeri que ele fizesse um curral mais simples, entendeu? Mais rústico, sem aqueles brete balanço. De repente, mas assim, vamos deixar o espaço. Lá na frente, ele faz se ele quiser colocar um brete mais moderno, quiser fazer algumas implementações, colocar balança ali no curral dele, ele pode colocar, mas acho que a dor principal desse cara nesse momento é poder fazer o manejo no próprio curral. E pelo que eu entendi, ele não está querendo colocar dinheiro dele lá dentro já. Ele já pôs muito dinheiro, comprou a fazenda, está comprando gado, então ele não quer investir dinheiro próprio. Então nós temos que traçar uma solução para ele, para ver de onde é que ele vai tirar esse dinheiro. Beleza? Tem uma pergunta aqui do Abdala. Mas ele tem área suficiente para fazer o ciclo completo com apenas 1,2 unidade animal por hectare? Sim, na sua devida escala dá para fazer, Abdala. Se você tiver ali, de repente, um manejo rotacionado, se o seu pasto for bom, se você tem a cultura de, como é que se fala, de jogar adubo lá, de tratar a sua pastagem, provavelmente sim, entendeu? Não digo confinamento, esse tipo de coisa aí, também não entrei nessa análise, entendeu? Eu não conheço a propriedade dele. Ele me mandou foto, tudo, mas assim, é igual você consultar com o médico por WhatsApp, né? É meio complicado de fazer isso aí. Então tem certo tipo de análise que por WhatsApp aqui, por trocar ideia assim, você não faz. Você precisa ir na propriedade, entendeu? E fazer esse diagnóstico aí, tá? Respondida a tua pergunta, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui, ok? Então, coloquei aqui que ele precisa ter, o que nós vamos fazer? Olha, ele vai ser de eucalipto tratado mais cordoária de aço, beleza? O que é cordoária de aço? Ó? É isso daqui, ó. Fica um curral de fácil manejo, certo? Você põe o eucalipto tratado, tem garantia de 10 anos, tá? E você coloca madeira mesmo, que é o mais caro, você coloca só nas partes que tem lá dentro. E aí é um manejo muito fácil, porque não sei quem mexe com gado no curral aí já viu demais, boi quebrar tábua, vira aqueles etelo tudo, né? E para dar manutenção depois é bem mais complicado. Então, por uma questão de custo, de funcionalidade, nós sugerimos um curral redondo, tá? Para quê? Para não ficar gado na quina. Então você faz um curralzinho redondo para ele e fica, para você ter o manejo ali é mais fácil. Ah, Ronaldo, mas tem curral anti-estresse. Não, existem soluções bem, como se diz assim, bem mais modernas, mas a gente está levando em questão de custo também, ok? Beleza, então, tá aqui a sugestão, ó, uma área aqui, um curral redondo, acabei de falar, uma área de 508 metros quadrados, para não ficar muito apertado e para ficar viável até fazer um curral desse tamanho, né? Menos que isso eu acho que fica bem mais complicado. E aí nós estimamos para ele aqui um custo, aí eu pus até de vermelho, pessoal, porque com essa questão de quarentena, o pessoal da equipe aqui tá complicado para eles fazerem a cotação, entendeu? Não é todo mundo que está atendendo, não é todo mundo que está aberto. Quando você liga, o cara não quer passar preço porque não sabe o que vai acontecer. Mas então, assim, baseado em alguns projetos anteriores, né, que o pessoal daqui acompanhou,
ele fez ali um custo estimado ali de R$45.000, entendeu? Para fazer essa obra. Então assim, nós já temos um ponto de partida, R$45.000, que seria para fazer o investimento desse curral. Aí durante essa semana, eu vou disponibilizar aqui no Instagram, ele vai poder entrar aqui e ver os detalhes. Nós vamos pôr a planta, a maquete do curral, entendeu? Até para ele poder aí ter uma coisa na mão aí, palpável, para ele poder enxergar, saber onde é que ele vai enfiar R$45.000, beleza? Bom, agora que a gente já sabe onde é que ele vai pôr R$45.000, o mais importante é a gente saber da onde ele vai tirar R$45.000, entendeu? Nós temos que fazer uma análise aí, um overview em cima do negócio desse cara, para saber como é que é como é que está a saúde financeira dele, entendeu? Então a ideia agora, nós já sabemos o montante que a gente vai gastar, a gente precisa fazer uma análise agora dos números dele, para até que a gente consiga saber quanto que esse cara, da onde é que ele vai tirar dinheiro, né? Isso agora que é o legal, entendeu? Agora que é o pulo do gato. Normalmente, é bom que a gente entrou nesse assunto, o que eu vejo? Eu vejo o pessoal, às vezes, quando quer fazer um investimento desse, né? Aí o produtor, ele quer fazer um investimento, às vezes ele não tem muito contato com gente, ele não tem um Instagram. Olha que legal, o cara fez contato aqui comigo pelo Instagram, né? Então, assim, às esse cara não tem esse network aí com pessoas que entendem desse negócio, ele vai se consultar com quem? Ele vai fazer a consulta dele com o gerente do banco. Você já conhece alguma história dessa aí, que o cara quer fazer um investimento, quer pegar um dinheiro? Primeiro lugar que ele vai, não, vou lá conversar com o meu gerente do banco, que aquele cara é sabido, e ele vai saber me orientar. Ele sempre me orienta. Pessoal, quando você se deparar com uma situação dessa, e aí eu não estou falando de fulano, ciclano, beltrano, de gerente de banco, mas é preciso tomar muito cuidado, porque existe um conflito de interesse entre o interesse seu, que é produtor, e o interesse do banco, o interesse do gerente do banco. O gerente do banco, ele tem que bater metas. O gerente do banco, ele tem que cumprir ali, ele tem um volume de financiamento de certas linhas ali que ele tem que fazer. Então, às vezes, por isso aí, ele acaba não te orientando o produto certo para você pegar no banco, entendeu? Ele acaba te jogando ali o que é mais conveniente para ele e não o que é mais conveniente, o que é melhor para o produtor rural. Então, assim, sempre que for se consultar com alguém, pode consultar com o gerente do banco, pega a ideia com ele e tal, mas se você puder pegar a opinião de um terceiro, o risco de você fazer besteira ou entrar numa furada é menor, entendeu? Sempre pegar a opinião de 3, vai lá no gerente do banco, consulta ele, mas consulta teu amigo ali que é pecuarista também, manda mensagem aqui no Instagram, ó, eu respondo para você, quiser contratar uma consultoria, um acompanhamento aí, a gente combina também, entendeu? Dependendo do tamanho da propriedade, ó, para vocês verem, às vezes o pessoal fala, não, mas o Ronaldo atende só grandes clientes, não sei o que e tal, olha só, como é que essa cultura do corporate farm, do controle, olha como é que isso é aplicável, gente. Nós estamos aplicando isso, nós vamos aplicar agora numa fazenda de 40 alqueires, entendeu? Então é para todo mundo, tá? Ó, minha tecnologia saiu da tela ali. Deixa eu jogar de novo. Aí, voltou. Então vamos dar seguimento. Já demos uma desviada aqui, demos uma relaxada aqui, vamos entrar no tema de novo. Então é o seguinte, ó. Eu fiz para ele aqui uma previsão do que ele vai ter que fazer com o rebanho dele. O que eu fiz? Ó, eu imaginei que ele não quer colocar mais dinheiro no negócio. E eu perguntei, falei, quanto que você tem de dinheiro no negócio? Ele falou assim, nada. Eu falei, mas como assim nada? Ele falou assim, não, o dinheiro que eu tenho é meu particular e eu ponho lá na fazenda. Eu falei, então, peraí, entra naquele assunto lá que você tem que separar as coisas, você tem que separar teus negócios, entendeu? Não dá para ficar misturado. Então, a partir do pressuposto que a fazenda lá, que o negócio fazenda dele, eu separei aqui meio que na minha planilha de Excel, eu separei para ele e falei, olha, você não tem nada em caixa, beleza? Você vai precisar vender alguma coisa aí na sua propriedade, né? E às vezes quando a gente fala isso, o cara, é como se tivesse dado uma facada no cara. Mas não é, tá? Não é vender terra, é você transformar alguma coisa que você tem ali em liquidez, não é? O que eu imaginei? Imaginei um cenário, falei, olha, vamos vender um pouco de bezerro seu aqui, para quê? Para que você toque a sua operação sem tirar dinheiro, tá? Lembrando, é um cenário que eu estou propondo, tá? Mas pode ter vários, isso aí tem que ser feito com um estudo mais a fundo. Eu fiz com as informações que eu tenho
e num cenário que eu imaginei que ele não queira colocar mais dinheiro na fazenda, dinheiro próprio. Então, sugeri, falei, olha, vamos pegar um pouco de gado, vamos vender, para quê? Para a gente conseguir custear a operação da fazenda durante esse resto de ano aí até dezembro, né? E a partir do ano que vem, a gente vai se programar aqui para que a fazenda tenha uma receita que seja autossustentável, que você consiga crescer o teu rebanho, certo? Porque é importante ter crescimento também, né? Senão você fica obsoleto, para que você consiga crescer o teu rebanho e tocar o seu negócio. Então foi mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu jogar lá na telinha. Eu fiz uma projeção aqui para o estoque dele de 3 anos, beleza? Opa! Estão conseguindo enxergar? Ó, essa aqui é a posição atual dele, ó. Ele tem lá 80 bezerros, beleza? Como foi feito o cálculo da quantidade, qual categoria de gado vender? Olha, foi feito de acordo com eu fiz uma análise do seguinte, eu vi o que ele tinha, ele tem garrote e tem bezerro, entendeu? O garrote já tem mais valor agregado, então se ele segurar esse garrote e vender no próximo ano, se ele conseguir engordar esse garrote na fazenda dele, ele consegue gerar um resultado no próximo ano, ele vai fazer aquilo ali virar mais dinheiro de forma mais rápida. Por isso que eu sugeri que ele vendesse o bezerro, porque o bezerro ele vai demorar mais a engordar ele a fazer, e a gente está falando de caixa agora, a gente precisa de dinheiro agora, entendeu? Então foi por isso aí, pela questão de valor agregado e para ele não perder aí esse ganho que ele já teve para trás. Beleza? Então a sugestão foi que vendesse aí 40 bezerros, certo? Para fazer caixa, certo? Ronaldo, como é que você calculou a venda desse bezerro? Olha, eu entrei no site da Scott Consultoria e vi o preço de reposição do gado aqui em Goiânia hoje, certo? É R$ 1.700 o preço do bezerro. Então, fiz uma conta simples, R$ 1.700 vezes 40, conta de padeiro aí, entendeu? Para gerar uma previsão de receita para esse ano, para que ele consiga terminar de tocar a operação dele sem colocar dinheiro na fazenda, beleza? Aí eu evoluí a categoria do gado dele, né? E para o ano que vem, aí ele tem algumas novilhas, né? Que no ano que vem serão vacas. Então eu fiz uma previsão de parição. Eu fui bem, como se diz assim, conservador nos meus índices aqui, tá? No cálculo de custo, em tudo, porque eu prefiro ser pessimista do que otimista. É melhor você errar para menos do que você errar para mais, né? Assim, o impacto de quando você calcula que você vai ganhar mais dinheiro e aí você espera aquilo e não acontece, você pode tomar a decisão errada, beleza? Para o ano de 2021, eu previ aqui o nascimento de 18 bezerros machos, 18 bezerros fêmeas, baseado no índice de parição de 75%. Eu calculei aqui que 75% das vacas dele, das novilhas, vão parir no ano de 2021, que eles vão inseminar, ou está com um touro lá já, ele comentou que está com um touro muito bom, que essas novilhas vão parir agora em 2021, então você tem aí o nascimento aí de 18 machos e 18 fêmeas, entendeu? A conta foi essa. Ronaldo, mas aí, vai acontecer isso mesmo? Não, galera, é uma previsão, você não pode saber o que vai acontecer, entendeu? E se pare tudo? Se pare tudo, maravilha. E se pare menos de 75%? Aí ele precisa prestar atenção na operação dele, porque esse índice de 75% já é baixo, tá entendendo? Aí para o ano de 2021, eu sugeri para ele comprar mais 50 bezerros. Repara que ele vai vender 40 aqui em 2020 e comprar 50 em 2021. Ronaldo, mas como assim? Não, em 2021 ele tem garrote no pasto, ele tem garrote. Ele vai vender esse garrote também, entendeu? Então ele vai gerar receita, ele vai ter dinheiro para repor o gado dele. E questão de morte, Ronaldo, o que você previu? Olha, baseado aí nos índices que a gente tem dos meus clientes medianos, o índice é de 1,7% de morte, né? Então aí, baseado aí, eu fiz um cálculo ali estimado, porque você tem que prever isso também, tá? Mas pode ser que não aconteça, tomara que não aconteça, porque se acontecer, é prejuízo. Se não acontecer, receita, beleza? No ano de 2022, a previsão é que ele compre agora 60 machos, né, 60 bezerros machos, e continue rodando o negócio dele. O material vai estar disponível para vocês, acho que não tem porquê, fica chato eu ficar lendo aqui, não é o foco da live de hoje, tá? Mas aqui mostra um gado, aqui mostra o rebanho dele, ó. Mostra a evolução do rebanho dele,
dentro desse cenário que nós planejamos, ó. Ele começou aí, eu pus 2019 aqui por uma questão de formatação, ele começou 2019 com 240 cabeças, ó, 2020 ele vai reduzir, você vê que ele vai fazer assim, ó, ele vai diminuir um pouco o rebanho para conseguir ganhar fôlego no caixa, que é a liquidez seca, ele diminui o rebanho e lá na frente, 2022, ele volta a subir. Então vocês entenderam aqui que o negócio não é da noite para o dia, que não adianta ter pressa, que você não precisa se apavorar, sair comprando boi e ficar sem caixa? Se você conseguir se programar, você consegue fazer um investimento na sua fazenda e conseguir que ela mantenha-se saudável ali, dando dinheiro, sem você ficar colocando dinheiro de outra atividade sua lá dentro? Viu que se você ter uma estratégia dessa daqui, ó, você saber quantos bois você vai precisar comprar, quantos bois você vai precisar matar lá em 2022, isso gera para você uma tranquilidade, ó, meu plano tá feito, ó, mas de vez em quando precisa revisar, tá? Porque mercado flutua, aparecem algumas oportunidades aí, alguns negócios que a gente acaba fazer, mas um plano desse aqui, ó, é fantástico. Quem tem isso daqui trabalha muito mais tranquilo, porque ele sabe o que ele vai fazer daqui 2, 3 anos, entendeu? Então essa é a ideia, ó. Aqui os valores de reposição, eu fiz algumas observações aqui do cálculo que eu utilizei, das memórias de cálculo, se alguém quiser acompanhar, beleza? Acompanha por aí. Então aqui você tem aqui os anos do que ele vai vender, o que ele vai repor. A ideia é que ele venda em 2020, tá? Para quê? Para restabelecer a liquidez seca do negócio dele e que em 2021 ele começa a vender e a comprar de novo. Ó. Ele vai começar a fazer a reposição do gado dele. Sempre no ritmo. Ó. Ele vai fazer um vale, uma curva mais alongada lá na frente para ele poder estar repondo o rebanho dele. Tá entendendo? Mais ou menos isso. Ó. Aí de posse disso aqui a gente tem as previsões das receitas. De posse das previsões da receita, a gente consegue desenhar, olha quem vai vir agora, ó. Alguém lembra desse aqui da live passada? Ó quem veio agora. DRE. Nós vamos fazer uma previsão de DRE para ele para os próximos 3 anos, entendeu? 3 não, 2020, 2021, 2022. Com essa previsão de DRE, eu consigo calcular o EBITDA dele. Então eu vou saber quanto que aquela operação dele vai estar gerando de caixa. Então, se eu conseguir ter isso daí, eu consigo falar para ele, ó, faz o curral, não faz o curral, beleza? Ó, então eu tenho aqui 2020, ele vai vender os bezerros dele lá, e daí eu coloquei um custo de 1.200 por cabeça, porque ele deve ter comprado esses bezerros lá atrás, né? É uma estimativa que eu estou fazendo. Então ele vai ter aqui os custos de despesa fixa dele, do que falta por ano, 8.190. Ele pode me perguntar, fala, Ronaldo, mas meu funcionário não está aí na despesa fixa. Beleza, teu funcionário não está aqui. Por quê? Porque ele já está dentro do custo, entendeu? Eu fiz um custo aqui de 75% do valor da receita. Para pecuária de pasto, isso é muito conservador, é bem assim, é um custo alto, entendeu? Normalmente o pessoal trabalha em torno ali de 0,6 a 0,68, aí, o pessoal da literatura aí. Eu joguei um custo de 0,75 prevendo que você vai fazer um monte de besteira. Beleza? Então eu joguei um custo de 0,75. Então eu tenho um EBITDA aqui no ano de 2020 de 11.674. E no ano de 2021, que eu vou matar um volume maior de gado, eu vou ter um EBITDA aí de 44.584. Então você vê, ó, o ano de 2020 vai ser quase nada. Por quê? Porque eu só vou vender meus bezerros, eu só estou vendendo para fazer caixa. Porque se eu não fizer isso, eu tenho que pôr dinheiro no negócio. Entendeu? 2022, eu vou ter um EBITDA menor, porque eu vou matar menos gado, de 33.991. Ó, o objetivo da DRE aqui é esse. Quem quiser entender melhor, vai baixar o material e se tiver dúvida, me pergunta aqui. Beleza? Vamos para onde agora? Onde nós vamos responder para ele, ó. Da onde é que... Vamos fazer aqui, ó, matriz de fontes e usos dele, ó. Olha como é que vai ficar, olha que interessante, como é que vai ficar a MSU dele no ano de 2020, ó. Olha só. O que ele me falou? Nas perguntas que eu fiz para ele, ele me contou lá que ele tem um financiamento na fazenda de tal montante de que ele paga ali 20 mil reais por ano,
entendeu? Ele já tem o financiamento que ele paga R$20.000 por ano. Então, o que o EBITDA da fazenda dele tem que fazer? Tem que, além de pagar as dívidas já existentes, ele precisa sustentar o negócio, né? Fazer crescimento. Nesse primeiro ano de 2020, não vai dar, tá? Então, olha só, como é que o cara tem que ter planejamento a longo prazo? Olha só o EBITDA dele. O EBITDA dele desse ano, 11.674. Não paga os 20 mil do serviço da dívida dele. Tá entendendo? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer o que ele já está grilado de fazer. Ele vai ter que fazer aporte de sócio. Ó. Ele vai ter que pegar aqui e colocar dinheiro no negócio. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir pagar a dívida dele. O que a operação dele vai gerar de caixa esse ano, não paga a dívida. Então, ele vai ter que acrescentar aqui um valor de 21.826. Ronaldo, mas como assim? Por que ele vai ter que colocar esse valor na fazenda se a dívida dele é só 20 mil menos os 11 lá do EBITDA dele, daria 9 alguma coisa, né? Por que ele vai ter que colocar dinheiro se mais do que a dívida? Porque é o seguinte, ó, aqui eu estou prevendo que ele vai fazer um investimento nele, ó, na fazenda, de 45 mil, que é o curral, beleza? Então, parte desse investimento, para ele conseguir o financiamento no banco, ele precisa, e para ser mais saudável, ele precisa bancar esse investimento pelo menos 30%, que é o que o pessoal usa aí, entendeu? Então, assim, ó, além do dinheiro dele repor lá a dívida lá dos 20 mil que ele vai precisar pagar, que o EBITDA dele não vai dar conta, ele vai precisar colocar um pouco mais de dinheiro. Para quê? Para que ele consiga construir a obra do curral. Ele vai ter que ter um recurso próprio, né? Então, o que ele vai ter que aportar na fazenda nesse ano? Ó, ele vai ter que aportar 21.826, beleza? Ele coloca 21.826 do dinheiro dele aqui na fazenda para tocar a operação esse ano. Já para o ano que vem, o cenário muda completamente. Para o ano que vem, lembra que ele vai ter o EBITDA alta, que ele está com o gado lá para matar? Ele vai matar aquele boi, eu previ que ele vai matar ali a 18 arrobas, né? Que é o gado pasto, é natural. Ele vai matar ali a 18 arrobas, pode ser mais, se for mais melhor, mas lembrando que eu fui bem conservador aqui, viu? Então ele vai matar a mais o gado, vai matar bem mais gado, que ele tem garrote ali, e o que ele está engordando lá hoje, ele vai matar no ano que vem. Ele vai ter um EBITDA de 44.584, certo? Dos quais ele vai precisar servir a dívida dele, ó. Ele vai pegar aqui, ó, 20 mil ele vai pagar a dívida. Ele vai pagar 2.838 de juros da nova dívida dele. Ronaldo, mas de onde você tirou isso? Seguinte, ó, vou voltar aqui. Qual que foi os recursos externos pleiteados? Ó, ele vai pegar um FCO, certo? Que tem uma taxa de juro estimada a 9% ao ano. Ronaldo, eu li no site lá que é 6, 7. Não, é 9, tá? Na hora que você vai pegar isso aí no banco repassador, ele cobra uma taxa em cima de você, sai de 9 a 10. Vamos jogar 9 aí, porque a Selic baixou, provavelmente deve estar nesse teto de 9% ao ano, certo? Quais são as condições de financiamento? Ó, são 10 anos de prazo com 3 anos de carência. Então é tudo que esse cara precisa. Por quê? Ó, os 3 próximos anos, na verdade os 2, que é 2020, 2021 e 2022, ele vai ter que amortizar o financiamento de 20 mil que ele já tem. Então o que ele tem que fazer? Ó, vou pegar um FCO com prazo de 10 anos, carência de 3 e vou jogar as parcelas para daqui 3 anos, porque daqui 3 anos eu já terminei de pagar meu financiamento aqui, que eu estou pagando 20 mil por ano. Então, o meu serviço da dívida lá, eu não vou aumentar ele demais, ele não vai consumir meu EBITDA, ó. Eu vou aumentar só essa gordurinha aqui, mas espera aí, olha o tamanho do EBITDA que eu tenho. Eu estou com EBITDA de 44. Então, eu consigo disponibilizar 22.835 para o meu serviço da dívida. E ainda me sobra um troco aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer com esse troco? Lembra que no ano de 2020 eu vendi o gado, eu diminuí o meu estoque de gado? Lembra do gráfico lá que fez o vale assim, ó? Então, o que eu fiz? Eu vou voltar a crescer o meu gado. Eu não vou tirar dinheiro da fazenda. Eu vou elevar o meu rebanho, entendeu?
Então, com o dinheiro que sobrou do EBITDA de 2021, eu vou comprar lá, eu fiz a conta aqui por cima, vou comprar 8 garrotes, que eu posso realizar esses 8 em 2022. Beleza? E no ano de 2022, olha só o que acontece aqui, ó. Ele vai ter um EBITDA menor, por quê? Porque ele diminuiu o gado lá atrás, entendeu? Ele diminuiu o gado lá atrás, consequentemente, em 2022 ele vai matar menos boi. E se ele vai matar menos boi, ele tem um EBITDA menor, beleza? Se ele tem um EBITDA menor, ele vai servir a dívida em 20 mil reais e vai ter os juros da nova dívida, que é o mesmo do ano passado, porque o valor da dívida não mudou em nada, entendeu? Então ele vai ter ali a dívida, ainda vai sobrar um troco para quê? Para que ele volte a aumentar o rebanho dele. Entendeu a magnitude disso aqui, ó? Ó como é que a MSU lá mostra para mim o que esse cara tem que fazer aqui, ó. Ó, tinha um estoque de 240 cabeças, reduzir para fazer caixa, entendeu? 2020, vou passar com estoque de 149, ali 150. No ano de 2021, vou subir um pouco para 205. E no ano de 2022, ó, eu volto acima do que eu estava em 2019. Com um detalhe, com o curral. Eu vou ter curral e vou ter estoque de gado, entendeu? O que vai gerar dinheiro? O que vai gerar dinheiro na minha fazenda? Gado. Então eu vou ter o meu curral, vou pagar uma parcela pouquinha, porque eu estou financiando ali 31 mil e pouco. Entendeu? Então, quando eu terminar de pagar meus financiamentos do 20 mil, o que vai acontecer? Aquela caixinha aqui do serviço da dívida, ó, isso aqui vai acabar, ó. Vai entrar uma outra caixinha aqui, mas bem menor. Por quê? Porque eu estou pegando 31 mil para pagar agora aí depois que passar o prazo de carência, para pagar em 7 anos. Entendeu? Faz a conta, como é que essa caixinha diminui? E aí o que ele vai começar a fazer? Aí ele vai começar a sobrar dinheiro. Aí o que ele pode fazer? Ele pode fazer mais investimento na fazenda dele, ele pode comprar mais gado, mas aí eu sempre observando a lotação dos pastos, e aí se de repente, ó, não, meus pastos aqui não dá para colocar mais. Aí ele pode pegar essa sobra de EBITDA que ele está tendo e investir num manejo que permita ele aumentar a exploração na fazenda dele, seja um pivô, seja um rotacionado, um irrigado, enfim, você tem N coisas aí que você pode fazer. Vocês repararam aí que ele não precisa pegar o dinheiro dele, ficar colocando na fazenda todo mês e pegar o dinheiro dele todinho lá, que ele ganha lá como advogado, como não sei o que, e jogar na fazenda, fazer virar, construir o curral com o dinheiro dele, que ele consegue pegar um recurso externo, a dívida dele é muito pouca, ó, ele tem uma dívida de 60 mil para um patrimônio de 6 milhões. A solvência dele é muito alta, ele consegue esse dinheiro fácil lá no banco. Se ele levar algo parecido, não estou falando para ele levar isso daqui não, mas se ele levar algo parecido com isso aqui, com um planejamento desse, e mostrar para o gerente dele, falar assim, ó, eu quero esse dinheiro aqui porque eu vou fazer isso, mas ó como é que eu vou te pagar, ó, eu quero 3 anos de carência aqui, porque aí eu consigo quitar minha dívida lá com o banco que eu já tenho, e consigo, como se diz, consigo elevar o meu EBITDA, e aí vou conseguir pagar meu financiamento que eu já tenho e vou conseguir te pagar tranquilamente nos próximos aí 7 anos, depois dos 3 anos de carência. Entendeu como é que é importante você fazer essa análise? Se fosse você no caso dele, vamos imaginar que a gente não teve essa conversa. Como é que você faria? O que você ia fazer? Fica a minha pergunta aí, ó, pra você pensar. Então você entendeu que essa cultura de controle e de análise de número, DRE, isso é aplicável, seja para um grande, seja para um médio e principalmente para um pequeno, porque a margem dele errar é muito pouca. Por exemplo, se um cara grande ele erra, o que acontece? Ele vai ter dinheiro aí para aguentar o tranco, entendeu? Ele tem papel para limpar, concorda? Agora um cara que tem ali, de repente, uma pequena propriedade, que tem um volume menor de gado, que tem outras atividades, que não dedica tanto aquilo, se esse cara errar, você já pensou o que vai acontecer se esse cara erra? Não é comum, gente, vocês verem notícia aí de gente assim, o Zé lá comprou a fazenda do vizinho dele. Foi lá e comprou o pedacinho de terra do vizinho dele. Não é porque o vizinho dele quis mudar de vida e ir para a cidade, não.
É que o vizinho dele errou. Entendeu? O vizinho dele errou na conta. O vizinho dele fez as coisas no peito. Entendeu? Sem fazer conta. Foi isso aí que aconteceu com o vizinho dele. Por isso que o vizinho vendeu a fazenda. E o Zé que comprou a fazenda, o Zé estava organizado. O Zé sabia que ele tinha dinheiro. Se o vizinho quisesse vender, ó, tal dia, ó, ele falava, ó, eu sei que aquele cara lá é desorganizado. O dia que ele precisar lá, que ele vai vender a fazenda, eu vou comprar aquela fazenda baratinho. Eu vou enfiar a faca nele lá, porque ele está precisando de dinheiro, ele precisa pagar as contas, eu vou lá e vou oferecer menos do que a fazenda vale e vou comprar aquela fazenda. Mas para isso, eu tenho que fazer um planejamento aqui de 4, 5, 6 anos para eu ter caixa. E aí no dia que a coisa acontecer, eu vou olhar no meu gráfico lá, no meu MSU, e vou saber se eu posso comprar a fazenda ou não. Entendeu? Então é isso daí que acontece, ó. Não tem segredo, tá? É muito fácil, é fácil de entender. Se você entender a dinâmica desses quadradinhos aqui, ó, e respeitar, você tem que respeitar, igual mandamento, né? Não tem lei lá, ó, não pula do prédio aqui que você pular você morre. É igual isso aqui tem mandamento. Se você desobedecer um mandamento desse aqui, você vai ter problema, certo?